Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia pra gente falar sobre o jogo de hoje entre Bahia e Retrô pela Copa do Brasil. A gente vai falar também sobre o mercado de transferências. Quero comentar com vocês aqui sobre atacante, né, sobre as buscas do Bahia no mercado por um atacante e também por um goleiro. Eu vejo muita gente comentando, muita gente aflita por reforços, né, na expectativa da chegada de alguém, e eu quero no vídeo de hoje continuar explicando para vocês aquilo que eu já sei, aquilo que eu já vinha mencionando nos últimos vídeos, mas também trazendo atualizações, trazendo novidades, trazendo com notícias, né, com que vocês fiquem um pouco mais tranquilos e consigam entender o que é que o Bahia de fato está buscando dentro desse mercado de transferências, que, lembrando, vai até setembro, ou seja, o Bahia tem até o dia 2 de setembro para fazer contratação. Eu sei que a busca por reforços, ela é urgente, né, e ela é necessária em algumas posições com bastante urgência, só que o Bahia tem até 2 de setembro para fechar o mercado, para trazer alguém. Então, lembrando, sempre com calma, sempre com cautela, para que a gente não consiga sempre ficar aqui repetindo coisas às vezes que pareçam repetitivas demais e que o torcedor não consiga entender. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. Já conto muito quanto o like no início do vídeo, conto muito quanto a participação nos comentários e principalmente conto muito quanto a inscrição, se você ainda não for inscrito, para poder ajudar o canal a chegar a 20 mil inscritos. E vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo, falando rapidamente sobre o jogo de hoje entre Bahia e Retrô. Jogo contra o Juventude já passou, Bahia 3-0 dentro do G4, hoje é uma outra competição, né? O Bahia precisa entrar nesse jogo de hoje sem salto alto, a primeira coisa, sem salto alto, para conseguir fazer um bom jogo e conseguir construir um bom placar nesse jogo de ida. O Retrô é um time de Série C atualmente, né? Subiu ano passado da Série D para a Série C, foi campeão da Série D, inclusive. É um time que é bastante limitado, apesar de muitos investimentos e apesar de ter uma ótima estrutura, é um time, tecnicamente falando, limitado. Tá sofrendo na Série C e eu tô acompanhando bastante, eu já expliquei o motivo para vocês. O Retrô tá sofrendo bastante na Série C do Campeonato Brasileiro nessa temporada, tá brigando na zona do rebaixamento, brigando para permanecer na competição e enxerga a Copa do Brasil como uma boa oportunidade também de conseguir receita. O time conseguiu chegar até as oitavas de final pela primeira vez na história, eliminando o Fortaleza, que também é um time de primeira divisão e um time de Copa Libertadores da América, e agora tenta buscar a história mais uma vez, eliminar o Bahia, né, que é um dos melhores times do Brasil atualmente, e tentar chegar às quartas de final. É uma missão muito difícil para o Retrô e sabe que vai contar com o desinteresse do Bahia, porque o Retrô conta com isso para o jogo de hoje, né? Conta com isso para a eliminatória. Se o Bahia entrar em campo com salto alto, assim como foi, por exemplo, na Sul-Americana, né? Meio que desinteressado da competição, o que mais importa é brasileiro e tal, o Bahia vai sofrer para vencer e vai sofrer para conseguir avançar. É importante fazer um bom jogo nos dois jogos, tanto de ida quanto de volta, mas principalmente esse jogo de ida é muito importante para tirar o peso. Entra bem, entra focado, entra pensando em fazer um grande jogo, aplica 2, 3, 4-0, consegue construir uma vantagem considerável para o jogo da volta, e aí você consegue muito mais descansado para o jogo lá em Recife, você consegue poupar muito mais jogadores, você consegue tirar o foco, né? Não tirar o foco necessariamente do jogo, mas você consegue preservar os principais atletas para os jogos mais importantes de Campeonato Brasileiro, de Copa do Nordeste, inclusive, né? Que vai ter agora em agosto, onde o Bahia vai enfrentar o Ceará. Então é um jogo muito importante, mesmo parecendo que é um adversário frágil, mesmo parecendo que é um jogo ganho, um jogo tranquilo, é oitava de final de Copa do Brasil, ninguém chegou nessa fase à toa, o Retrô tem as suas qualidades e vai contar com principalmente o desinteresse do time do Bahia para tentar surpreender hoje na Arena Fonte Nova. O Bahia precisa estar ligado, precisa estar focado para conseguir fazer um bom jogo. Como eu já antecipei no vídeo anterior, deve poupar a maioria dos principais jogadores, né, daqueles que são com mais minutos, e aí o Rogério deve promover algumas mudanças na equipe titular. O Bahia volta a ter mais opções para a zaga, que é uma coisa que estava incomodando. O Bahia só teve 2 zagueiros de ofício na partida contra o Juventude, mesmo sendo uma causalidade, né? É uma coisa que é, de fato, assim, muito, assim... O Bahia é um time de primeira divisão, um time que tá brigando por Libertadores, na parte de cima da tabela, não pode ir para um jogo, mesmo com todas as circunstâncias, né, de lesão, suspensão, não pode ir para um jogo com apenas 2 zagueiros de ofício. Mostra que essa posição, de fato, precisa de uma atenção e precisa de um carinho, né, da diretoria do Bahia, na hora de reforçar dentro do mercado de transferências. E falando sobre o mercado, quero falar com vocês sobre goleiro e sobre atacante. Ontem o Yuri Santana deu uma entrevista muito boa no Zona Mista, para quem não acompanha o programa, muito bom, inclusive recomendo. Deu uma entrevista muito boa, né, falando sobre vários temas e dentre esses temas o mercado de transferências, e ele falou algumas coisas que eu já venho comentando aqui com vocês há bastante tempo no canal e que eu queria reforçar e que eu queria também dar, assim, passei mais
ser enfático, né, no que eu vou falar, para que vocês consigam entender aquilo que eu tô querendo passar. Eu não tenho medo de ir contra a maioria, eu não tenho medo de trazer as minhas opiniões, de trazer o meu posicionamento. Quando eu falo para vocês que o Bahia tá no mercado, eu não estou brincando, não estou mentindo, também não estou passando pano para a diretoria do Bahia. Apesar de estar no mercado e eu entender isso, eu também cobro a mais agilidade do Cadu Santoro na hora de contratar. O Bahia não pode ser muito inércio, a gente tá vendo muitas equipes já contratando, muitas equipes se reforçando, aumentando o nível de qualidade dos seus elencos, e o Bahia atualmente está, não vou dizer parado, porque parado não está, mas o Bahia até agora está, assim, procurando, buscando e não consegue concretizar nenhuma negociação. Sobre o goleiro ainda vem? A expectativa é de que sim, o Bahia trabalha no mercado para que o goleiro venha até o dia 2 de setembro, que é quando a janela fecha. O Bahia buscou o Patrick Sequeira, o Bahia buscou outros nomes, o Bahia chegou a conversar com o Thiago Volpe no início do ano, só que essas negociações não estão dando certo, não estão conseguindo avançar. Obviamente tem culpa de quem está conduzindo, e aí o Cadu entra como culpa nisso. Quem tem um goleiro bom quer segurar dentro dos seus times, não quer vender, e quando bota um preço, é um preço muito mais elevado, é um preço muito mais alto do que aquele jogador realmente vale, e isso é uma coisa que está dificultando nas negociações, atrelado ao fato de o Bahia ser do Grupo City, e todo mundo sabe que quem é do Grupo City tem muito dinheiro, então tem muito dinheiro na lógica, né? A gente sabe que não funciona dessa forma, mas os clubes enxergam assim, e aí colocam preços muito elevados, que a gente, assim, não... São preços que são fora da realidade. A verdade é justamente essa. E a situação sobre o ataque é muito também entreligada nisso. O Bahia buscou alguns nomes, buscou o nome do Léo Cienza, que eu já venho comentando com vocês há bastante tempo, e eu mesmo trouxe aqui no canal que ele tá focado na Alemanha. O Bahia chegou a conversar com ele, chegou a buscar o nome, chegou a tentar acertar ali algumas coisas de contrato, junto com o clube também. Só que o Léo Cienza quer ficar no futebol europeu, ele quer ficar na Alemanha, e assim deve ser, né? Porque ele casou com um alemã, ele tá muito feliz no país onde ele está jogando e onde ele está morando. Ele tem uma esposa que também é daquele lugar, né, uma esposa alemã, provavelmente quer construir família. Ele tem propostas de times melhores, inclusive na Alemanha, tem propostas para sair da Alemanha, mas continuar no futebol europeu, próximo ali à região da Alemanha. Enfim, ele quer continuar na Europa, então o Bahia não pode já fazer nada. E o Thomas Connect, que foi um nome que a gente trouxe aqui, né, que o Bahia teria feito uma proposta, estava disputando a contratação com o Racing e tudo mais. Só que o que aconteceu com o Thomas Connect? O Bahia acertou tudo com o Thomas Connect, né? Isso é a informação também do Yuri. O Bahia acertou tudo com o Thomas Connect, estava tudo pronto para ele poder ser novo reforço do Bahia. O Bahia ia anunciar o jogador nos próximos dias. Só que o Bahia, atrelado a um fator extracampo, que não foi revelado por ninguém, ninguém consegue descobrir o que foi, fez com que o Bahia recuasse na negociação e desistisse de contratar o jogador argentino, que acabou depois indo para o time do Racing da Argentina. Eu não sei o que deve ter sido, mas provavelmente foi algo muito grave, né, dentro ali do perfil do Thomas Connect, dentro do clube mesmo, ou sei lá, né, de outras passagens, que fez com que o Bahia não se sentisse segurança para concluir aquela operação. Mas o perfil, né, e o Yuri falou disso, e algo também que é muito claro, o perfil está muito bem definido pelo Bahia, né, do que quer para a posição de atacante. Dois atacantes, né, que o Bahia já procurou, o Thomas Connect e o Léo Cienza. São dois pontas esquerdos, são jogadores habilidosos, são jogadores técnicos, um meia que joga na ponta esquerda, mas tem um pouco de velocidade, é um pouco do que pareceu, por exemplo, do Everton Ribeiro no seu auge no Flamengo, só que a diferença é que ao invés de jogar no lado direito, joga pelo lado esquerdo do campo. E para goleiro também, para mim, parece muito bem definido aquilo que o Bahia busca. Um goleiro que traga mais segurança para o time, um goleiro mais, não necessariamente experiente, mas um goleiro que acumule boas temporadas, que acumule bons números, e o Bahia chegou a conversar com o John, chegou a conversar com vários nomes, inclusive nessa própria janela de transferências já conversou com outros goleiros, só que não conseguiu definir o nome, só que não conseguiu definir um jogador para ser contratado. E aí é o que eu falo, a culpa do Cadu é justamente nisso. Eu acho que já deveria ter chegado algum nome, já deveria ter conseguido algum acordo, porque a gente necessita. Não é mais assim um pedido da torcida reclamando de barriga cheia. Pelo contrário, é uma situação que precisa ser resolvida o quanto antes, porque o Bahia foi eliminado na Sul-Americana agora, e o Marcos Felipe tem uma falha muito grande no lance, do que o Bahia acabou sofrendo gol. Na Libertadores, o jogo contra o Atlético Nacional de Medellín, e diversos outros jogos aí de Campeonato Brasileiro, desse ano, do ano passado, que ele vem acumulando algumas falhas importantes. E o Ronaldo, né, que era o goleiro que chegou no Bahia nessa temporada, não chegou para ser o goleiro titular do Bahia. Ele chegou para ser a reposição da saída do Dentes, e agora virou titular, né? Ele foi titular na partida contra a equipe do Juventude, e provavelmente será titular no jogo de hoje contra a equipe do Retrô. Tá bom, meu povo? Tá explicado para vocês? É mais ou menos isso. O Bahia segue no mercado, segue buscando goleiro, segue buscando atacante. A prioridade é de fato trazer um goleiro, a prioridade também é trazer um atacante e trazer um zagueiro. O Bahia não olha outras posições, meio de campo, lateral, nada
do tipo. Provavelmente deve chegar 2 reforços aqui, né, até o final de setembro, até o final de agosto não, até o início de setembro, deve chegar pelo menos 2 nomes, é o que eu espero também. O Yuri até comentou disso, né, quanto que ele espera, e ele comentou que entre 1 e 2, eu espero 2, eu espero que o Bahia traga pelo menos um goleiro, e aí ou um atacante ou um zagueiro. Eu acho que goleiro chega nessa janela, é a prioridade máxima do Bahia, e aí depois parte para outras posições, mas eu espero que essa situação seja resolvida o quanto antes, tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever no nosso canal, que é mais importante ainda. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.